o papo tava tão bom, gente, que a gente vai dar uma continuadinha aqui, porque a gente viu que tem muita gente que queria trocar umas ideias com a gente, saber mais como estava passando toda essa situação da Soraya aí nos Estados, na Inglaterra e no processo de pandemia, como que tá, o que tá acontecendo, tudo. A gente estava numa live tão interessante falando desse processo de pandemia todo e agora a gente vai dar só a finaleira aí para a gente trocar algumas ideias e deixar algumas perguntas aí para o público, quem quiser contribuir ou falar, trocar algumas ideias, né, dessa prática aí, como está acontecendo em toda essa pandemia. Quanto da terapia ocupacional, quanto da psicologia e Brasil e Inglaterra, como que nessa visão toda está sendo ocorrido esse processo todo. Tá certo? Vou lá chamar a Soraya. Pronto. Tava Pronto. tão bom, né, que a gente não conseguiu encerrar, né? Pois é, mas eu até falei ali para o pessoal que a gente poderia até fazer o segundo esquenta, né? Fazer uma metade esquenta aí, porque a temática estava tão legal, teve até participante que eu estava vendo nos comentários, estava falando assim, poxa, tava agora que está acabando! Nossa, passou tão É, rápido, né? passou Então, mesmo. vai que, né? A gente, nesse agradecimento, a gente embala e vai um pouquinho a mais, né? Porque é o É, quem tiver alguma pergunta também, às vezes, sobre a cidade, né? Às vezes tem gente que. Eu vi que quando você postou que a gente ia fazer a live, muita gente falou, ah, é a cidade do Harry Potter, enfim. Também, né? Não tem a ver com o tema, com o assunto, mas, enfim. às vezes, assim, aí entra uma outra questão que a gente estava até falando, né, na live. Porque muitas das pessoas também nunca viajaram, nunca fizeram isso, que é no papel ocupacional dessa pessoa, ela poder viajar, ela poder conhecer outros lugares, porque isso enriquece a mente, enriquece a parte mental, essa questão de sobrevivência. Muitas pessoas acreditam que nessa pandemia elas também deixaram de fazer muitas viagens. Olha a questão mental como que fica, as Verdade. empresas também nesse segmento, como que elas estão sobrevivendo com toda essa situação, né? E numa visão até ocupacional e também psicólogo, a gente vê um contexto totalmente fragilizado, né? E isso acaba afetando muito, né, nessa pandemia toda. Muito. É, afeta sim, não tem muito jeito. Aqui também tiveram algumas demissões, né? É que foi como eu falei, né? Aqui é um país menor, né? Um país de 60 milhões de pessoas. Então o impacto vai ser menor também, né? Do que um impacto no Brasil. Então, mas se sabe, né, que agora tem cerca de 2 milhões e 100 mil pessoas na fila para os benefícios, né? Ou seja, é uma das maiores filas desde os anos 90, né? Porque algumas pessoas foram, sim, demitidas, enfim, e precisaram aí recorrer ao auxílio do governo, né? Isso não aconteceu comigo, que continuo trabalhando, não aconteceu com meu marido, que está em casa, não está trabalhando, mas continua sendo empregado e recebendo seu salário normalmente em casa. Então, tem certa estabilidade, mas ao mesmo tempo tem essa instabilidade de você saber, puxa, mas quando eu voltar, o que vai acontecer? Vou ainda estar lá? A empresa vai ter a mesma quantidade, né, de clientes e de produção, enfim, né, de produção mesmo, né, que ela tinha anteriormente para me manter. Então, acho que são questões que ficam com a gente, né? E que eu acho que é importante a gente manter a calma. Não adianta a gente antecipar. A gente se preocupar ou não, a gente antecipar essas questões ou não, não vão resolver as questões. A gente precisa Sim, resolver a questão quando a gente estiver de frente com ela, né? sim. Então, eu sou uma pessoa que não me preocupo por antecipação. Depois de muitos anos, eu aprendi que é a hora que a coisa chegar, você vai saber o que fazer. Aí você se preocupa, aí você fica sem dormir, aí você vai ter que achar uma solução e dar um jeito, né? Mas até lá, não tem muito o que fazer, né? A gente precisa viver um dia após o outro mesmo
E eu acho que é manter a calma, né? Nos conhecermos, acho que isso é uma coisa super importante, né? Da gente, enfim, poder entrar em contato com a gente mesma, né? E às vezes eu acho que é isso que é tão difícil nessa pandemia. Quando a gente tem que se isolar, a gente tem que entrar em contato com a gente. E aí o que é que vem? É uma guerra interna, né? Porque você tem que entender muitas fragilidades que antes você não dava muita importância, porque você colocava muitas coisas antes, outros papéis ocupacionais. Ah, não, eu vou dar atenção agora para o meu filho. Ah, vou dar atenção para minha mãe. Ah, vou dar atenção para o meu trabalho. E às vezes a gente deixa um pouco de lado aquela pessoa que está trabalhando, aquela pessoa que está dando atenção para o outro, que está deixando a essência dela por se doar demais. E isso a É. gente está vendo muitas pessoas, né? Nós duas que trabalhamos com público idoso, a gente vê muito esse olhar, né, Soraya? A gente vê muito essa falta, essa resistência de ambos os lados, quem é do cuidador, quanto o familiar ali, aquele idoso ali que está necessitado também, essa linguagem também não está sendo processada. E agora, nesse processo de pandemia, vai ser um resgate de muitas coisas, né? Vão aflorar ou vão apaziguar muita coisa também por aí. É, eu acho que é uma oportunidade mesmo, sabe? Para a gente dar conta dessas coisas, para a gente olhar para coisas que a gente estava sem tempo, né? Porque essa é a reclamação moderna, né? Ah, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Agora a gente tem de sobra, né? Então é um momento que a gente pode, se a gente quiser, olhar para essas questões, né? Ou para relações, né, que precisavam ser olhadas, assim. Então, eu acho que é por isso que também vem muita angústia aí, né? Porque a gente é quase como se a gente ficasse sem alternativa, né? Então, você tem que olhar para isso, assim. Acho que também cada um tem suas escolhas, sabe? É isso que eu digo, assim. Acho que a gente também precisa levar a vida de uma forma leve. Acho que cada um tem as suas escolhas. A gente pode, né, escolher lidar com essas questões nesse momento ou não, e tudo bem também, né? E vamos seguir, que uma hora vai passar e vai dar tudo certo, né? Acho que nesse sentido eu sou uma pessoa otimista, né? De entender que tudo passa, né? A gente Sim. passa pelas coisas, E, né? e nada é eterno, né? A gente sabe que as coisas estão começando gradual. Foi um pico, foi um pico, mas assim, vai ser, eu acho que vai ter um olhar muito voltado a determinados valores, determinados serviços, como que vai ser, se vão ser feitos desse formato como está agora. Muitas empresas, eu acredito, que vão reformular em conceito, em fazer mais videochamada do que ir até um outro ambiente, até para a gente da área da saúde, é meio absurdo. Eu atendi muitos pacientes por videochamada, pacientes demenciados, mas, claro, a família supervisionando ali. Mas, assim, é totalmente oposto. Vai ter em algumas situações que eu vejo que, para um paciente demenciado que está longe, já deu um momento de surto ou que não está conseguindo, mas que ele aceita a voz ou o comando de uma terapeuta, dá para fazer uma intervenção por videochamada, quem sabe, às vezes para apaziguar a situação ou dar um conforto para a família, uma orientação, coisas que os conselhos antes se negavam a ceder isso, né? E agora está sendo visto nesse formato. Eu acho que vai ser muita coisa boa. A gente não pode ver só a questão doença, coronavírus, que está infectando. A gente tem que ver, em contrapartida, as coisas que estão surgindo, estão borbulhando nas mentes do ser humano de criatividade que está rolando aí. Exatamente, né? A partir de uma impossibilidade, né? O que é que a gente tem de criatividade para poder, né, continuar fazendo o que a gente precisa fazer, né? Continuar, né, no nosso caso, que trabalhamos na área da saúde, como é que a gente continua atendendo essas pessoas? A gente tem que se virar, né? Então, quais são as ferramentas que a gente tem? Vamos lá, vamos encarar. E eu acho que é um processo corajoso, né, para nós, terapeutas, né? Quando eu fico pensando lá no Freud, sabe? Lá no fim do século XIX, 1880, atendendo as pacientes dele, e me vejo hoje atendendo pelo celular, pelo WhatsApp,
né? Aham. Quanta mudança, né? Mas que mundo ele tinha e que mundo tem o eu hoje, né? Então, Sim, como a gente precisa estar sempre na base, mas como a gente precisa se reinventar o tempo inteiro, né? Então, eu acho que esse momento é um momento para nós nos reinventarmos mesmo, sim. né? E E como seres humanos, como profissionais, sabe? Acho que é esse momento de oportunidade que a gente está tendo agora, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu sou uma pessoa otimista, sabe, com esse momento, assim. Apesar de todas as questões que a gente sabe, né, que estão acontecendo no Brasil, enfim, mas eu acho que a gente precisa olhar isso de uma outra forma mesmo, de uma forma positiva, né, de uma forma que, apesar de eu estar aqui fora, né, às vezes alguém vai falar, mas é fácil falar, eu estou aqui, mas minha família inteira está no Brasil, então sim, continua sendo uma preocupação para mim. Então, acho que é uma coisa importante mesmo. Acho que a gente tem que trazer o processo para a gente, né? Para nossa responsabilidade, né? Para que a gente possa nos responsabilizar por aquilo que a gente faz da nossa vida, né? sim. Para como a gente lida com as nossas coisas, né? Acho que é responsabilidade e não culpa. Acho que isso é uma coisa bem importante, porque quando você é responsável, você tem um peso nas costas, mas ao mesmo tempo você tem uma liberdade tão grande de saber no final, fala, cara, fui eu que escolhi, fui eu que fiz, né? Uhum. Isso é fruto daquilo que eu escolhi fazer, né? Então, acho Essa super liberdade. importante isso. E isso eu acho que vai dar um engajamento muito forte. As pessoas vão sair, porque há um processo de resiliência também, em qualquer, até de uma guerra, até de um atrito que for, a gente sai de um outro formato, a gente pensa de outro formato, a gente tem mais, vamos dizer assim, clareza das informações e da vida em si, as nossas escolhas. Então, da mesma forma que a gente é um momento de reflexão, igual como você falou, também um momento de a gente ver ao redor do nosso país também, ver quantas coisas legais, né, que estão acontecendo. Tudo bem, que não é um mar de rosa, que é, né, da família, a gente está numa condição ainda favorável. Agora, quantas outras famílias que não tem o serviço de comunicação com outras pessoas. Ah, todo mundo tem celular hoje em dia, todo mundo tem celular de fato. Mas quem tem internet, quem consegue Uhum. acessar uma rede social, às vezes, mas é fácil baixar. Não é fácil baixar, mas as informações, até para o idoso, né? Eu falar para o idoso que vai ser por vídeo chamada, ele entender que eu vou falar com ele, gente, vocês não têm noção quanto que é complexo isso. A gente chegar nesse ponto e depois criar essa rotina, foi vamos dizer assim, teve que virar, olha, Buda ali É, quase para ter eu essa vou te dar um passagem. exemplo. Eu vou te dar um exemplo do meu avô. Meus avós todos são falecidos já, mas quando a minha avó sofreu um AVC, Uhum, ela teve pequenos AVCs, mas ela teve um grande e ela perdeu a fala. Ela não uhum, perdeu a fala, ela conseguia falar só frases curtas. uhum, Então ela tinha uma questão com a memória porque ela não lembrava o final da frase, mas ela conseguia falar até metade da frase, uma frase mais comprida ela perdia. uhum. E o meu avô dizia assim: mas você sabe que não é a boca dela que não está falando, que é a cabeça? Aham, Ele não entendia que era o cérebro que sim, comandava aquilo que estava acontecendo, porque ela tinha tido um AVC. Ou sim, seja, ele não sabia o que tinha acontecido com a esposa dele. Ele só sabia que ela não estava mais falando, que o problema não era a boca dela. Porque ela sim. ainda falava palavras, mas era uma outra coisa. Ele falou, mas como é que a cabeça comanda a boca? Porque a boca é diferente da cabeça. Ele não entendia. Então, quando você me diz, dizer para um idoso que eu vou fazer videochamada com ele, é muita coisa. É, É muita é, coisa mesmo. Assim. porque eles não nasceram nessa geração, né? Eles nasceram numa geração ainda que era carta, que se correspondia, que depois veio o telefone, que quem tinha telefone era rico, a TV, quem tinha TV era considerado, né, muito rico.
Então, assim, É. entrar nesse O sistema. telefone era um no bairro, né? Era uma pessoa na rua, um no bairro, que tinha um telefone que, né, deixava para os vizinhos usarem para um recado, né? Telefone de recados, né? Ah, isso. E pagar Então, uma linha, eu lembro que não faz muito tempo, né, Soraya? Quem tinha não. linha telefônica, você pagava por uma linha para você ter aquela linha, geralmente, tem Era ponto. um bem, né? Isso! E daí ainda você pagava, ou geralmente se dava no casamento, quando o casal casava, que a família pagava para ter, assim, que, oh, meu Deus, ó, ganhei uma linha telefônica. E hoje uma linha telefônica é uma coisa assim, igual você em uma loja de roupa, colocar uma roupa, eu acho que serviu e pronto, tá ali, né? E, e, e para esse público que a gente atende hoje, é um público que não consegue processar esse tipo de informação. E é um desafio paralelo. Você pode É. rodar o Brasil, o mundo inteiro, e a fala vai ser essa que a gente está fazendo. Muita gente está na área da saúde tentando se remelexer para como lidar com essa situação toda, fazer essa intervenção, mas de uma forma mais humanista possível, mas com criatividade, mas que aceita as necessidades daquele idoso. É vamos dizer assim, uma aula de muita suadeira, muita, mais do que Muita o sujeira. próprio paciente está na tua frente. É verdade. É sim. Minha querida, eu acho que a gente poderia falar mais uma hora, que se você quisesse, a gente, Eu olha, também tocar, acho. porque tem tanta coisa, né, em comum que a gente Sim. tem, falar de envelhecimento, falar sobre saúde, saúde pública, Hum. falar desse universo, como que tá os valores morais, tudo que está sendo processado nessa humanidade, como que as pessoas estão vendo o outro, como que a gente está se vendo, como a gente está se cuidando em todos esses contextos. E vejo que a gente tem que repensar. Agora eu acho que é o momento de repensar, valorizar e tocar a criatividade e criar uma rotina, né? Eu acho que o legado É. principal agora, independente se a pessoa tem algum quadro já de atividade demencial ou não, ou se tem uma outra patologia, enfim, mas uma coisa que eu estou vendo nessa pandemia, independente, a rotina, ela fortalece o ser humano nessa quarentena, ela É. vai dar um norte de criatividade, de diminuir o nível de ansiedade, de estresse, né? E entender o nosso sistema. A gente está aprendendo a entender o nosso corpo, quanto fisiologicamente, mentalmente. E isso, Mentalmente também. e isso eu vejo que na tua visão da psicologia, ela vai muito mais a fundo, né? A teoria vai até um ponto, mas a tua parte vai muito além, né? Nesse contexto É. todo. E tem sido interessante mesmo escutar as pessoas agora, né? Nos atendimentos que eu faço particulares, tem sido interessante mesmo escutar como as pessoas têm o poder da escuta, né? Então, quando falar para uma outra pessoa, o poder que isso causa na gente, né? Uhum. E enfim, o quanto a gente consegue se organizar melhor, quando a gente também pode falar com alguém que está ali para escutar a gente, né? O Sim, quanto isso também é organizador, o quanto isso organiza a rotina, o quanto isso organiza a nossa vida, né? Porque agora é uma série de reorganizações que a gente precisa fazer. Então, quanto isso também é interessante, né? Então, procurem, né? Acho que isso também é um recado que dá para a gente deixar para as pessoas. Procurem, sim. né? Terapia e esse ajuda. Nesse momento no Brasil, eu sei que tem diversos grupos que estão ofertando assim um espaço de escuta, em geral online, de graça, né, para as pessoas assim. Não é terapia, mas é um espaço de acolhimento, é você poder Uhum. conversar com um profissional. Eu participo de um deles, mas tem diversos grupos regionais, né? Às vezes tem gente que prefere fazer um grupo mais regional, porque depois gostaria de continuar com a Uhum. terapia, né? E aí fazendo online, enfim, a gente só tem a possibilidade do online, enfim. Uhum. Então eu acho que é bem interessante assim mesmo, a gente poder, né, sair desse lugar, né, desse lugar de conforto. Acho que é um pouco isso assim para todo mundo, né? A gente precisou sair do nosso lugar de conforto para a gente poder
criar e, enfim, e se Se reconhecer, entender né? novamente, né? Se entender. Uma das coisas que a gente está fazendo, eu como coordenadora da Brás, de idosos aqui, né, de Joinville, a Associação Brasileira de Alzheimer, da regional de Joinville, subregional, o que aconteceu muito é que as famílias, num grupo do WhatsApp, elas estavam pirando. Mas sabe o que é pirar? Porque eu não estou aguentando, porque o idoso aqui... Tá... Porque, claro, aquele cuidador, ele já tinha, vamos dizer assim, aquela rotina, assim, ele tinha uma vez por semana que ele podia sair, né? Aquele familiar tinha um dia da semana que ele podia deixar para o outro cuidar, e agora não. E confinamento, não pode sair, o idoso ali, né? Aí, qual foi a estratégia que a gente usou? Criar o vídeo chamada com algumas plataformas para a gente acolher pelo menos as famílias, para eles relatar, eles falar o que eles estão sentindo. Não, claro que não vai ser a mesma coisa do grupo, mas eles estão se expressando, estão diminuindo o nível de estresse, de ansiedade, que está muito alto. E os relatos foram assim, Soraya, que eu te digo assim, olha, eu tô suportando, mas assim, o olho arregalado, assim, né? Que não tá conseguindo dormir direito, né? É uma situação muito É. intensa. É muito intenso. E que bom que a gente pode ofertar, né? Acho que é nesse sentido que a gente, como povo brasileiro, a gente é bem solidário, né? Então, E, a pandemia mal explodiu aí, a gente já tinha diversos grupos se organizando, né? Então, tem tá. muita coisa, né, acontecendo, né, de suporte mesmo, para que a gente possa dar suporte um para o outro, assim. E é o que dá para fazer, gente. Nesse momento, é o que dá para fazer. Não tem, né? Não tem muito outras coisas assim. Tem gente que vai lidar melhor, tem gente que vai lidar pior, mas é o processo de cada um. E aí, quando isso passar, a gente vai conseguir voltar e avaliar isso, né? E identificar na gente essas potencialidades, né? Acho que é isso que é o mais importante, é o mais interessante, assim, né? Eu tenho feito também algumas conversas lá no meu canal, né? Uhum. No caso, a gente faz no YouTube, que é o da Compartilhando Cuidado. Então, quem tiver interesse, né, é só entrar lá no YouTube, Por favor. Compartilhando Cuidado, né? A gente é Compartilhando Cuidado em todos os lugares, no Facebook, no YouTube, aqui no Instagram é Compartilhando Ponto Cuidado, e Ai, tem que o legal. blog também, compartilhando cuidado.com.br, tem várias coisas lá, mas a gente tem falado muito sobre isso, né? Então, eu Hum, sempre pego um tema que não esteja tá. relacionado à pandemia, mas a gente sempre traz isso um pouco para o momento, né? Então, quem é que está trabalhando? Quais são os deveres do cuidador? Então, a gente vai falar sobre quais são as atribuições, as atividades do cuidador, mas aí, então, um pouco nesse momento. Além do que a gente faz, o que mais a gente tem que fazer, né? Que tipo de riscos a gente tem que avaliar, que tipo de responsabilidades a gente tem que ter, né? Que eu acho que é essa a importância, né? Então a gente vai falar daquilo que é o tradicional, mas a gente precisa contextualizar nesse momento, né? Para Até para aquilo que está refletir muita acontecendo coisa, ali. né? Até para fazer a mente pensar, porque chorar, as pintangas, todo mundo está chorando. Agora, sair da zona de conforto e colocar, falar assim, bom, tudo bem, está acontecendo isso. O que que eu posso fazer para eu sair dessa situação? Quais são as estratégias inteligentes que eu posso fazer, né? De uma forma saudável para mim e para o meu cérebro, né? Exatamente, exatamente. É procurar soluções saudáveis, né? Nem sempre a gente sabe, mas acho que a gente tem que procurar o nosso melhor. A gente vai tateando e se a gente erra tentando acertar, né? Eu acho que é isso que é o mais importante, né? A gente nunca deixar de tentar, né? A gente está sempre ali buscando melhorar a vida, né? A sua vida, da sua família, enfim, das pessoas que estão em volta. Tem muita gente conseguindo ajudar, né? Fazendo campanhas para arrecadar alimentos, para arrecadar uma série de coisas. Acho que isso é uma coisa bacana, assim, sabe? Uma coisa importante porque ocupa, né, também a vida da gente, né, Sim, com certeza. nessa coisa, né, nesse momento. Acho importante a gente poder atuar, né? Quem puder atuar de forma mais engajada, acho bacana. Quem não puder conseguir dar conta dos próprios sentimentos também já é muita coisa. Então, É uma evolução tremenda. Soraya,
agora para a gente fechar com chave de ouro, né? Porque quando foi a nossa primeira parte da live, quando você estava terminando, o cronômetro estava marcando aqui. Mas acontece. Quer dizer que quando o assunto é bom, a temática pede bis novamente, né? Então eu queria que você deixasse aqui o recado para o pessoal, que você estava tentando terminar ali na live ali anteriormente, deixar o teu recado, falar do teu blog novamente. E tem uma novidade também, né? Que eu fiquei surpresa dessa novidade, mas eu quero que você conte para o pessoal aí, para ficar com um gostinho daí, né? Já que a casa é tua, né? É isso aí. Bom, então eu vou falar do blog, né? O blog é o compartilhandocuidado.com.br. A gente criou esse blog no final de 2016 para conversar com cuidadores, né? A princípio com cuidadores familiares e depois a gente hoje conversa com cuidadores, né? Profissionais, familiares, enfermeiros, técnicos de enfermagem, porque a ideia é refletir sobre o cuidado. E quem é que está na linha de frente do cuidado é o cuidador, né? Uhum. Independente da formação que ele tenha, é o cuidador, o cara que está na linha de frente do cuidado. Então, a gente está em todas as plataformas digitais, né? Facebook, YouTube, no Instagram também, mas o nosso público maior é no YouTube, é onde a gente faz as nossas lives, então toda semana, às terças-feiras, tem live, mas não na próxima segunda-feira, dia 1º, no dia 8, vai ser uma segunda-feira, a gente vai ter uma live, eu e você, no meu canal, né? Então, lá na Compartilhando Cuidado, mas não vai ser aqui no Instagram, vai ser lá no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo. Então, quem quiser, é só ir lá curtir o canal, né? Enfim, ativar o sininho, fazer aquelas coisas todas de YouTube, porque aí a pessoa já é automaticamente avisada quando a live entrar no ar. Então, vai ser dia 8 de junho, uma segunda-feira, às 16 horas, horário do Brasil. E a gente vai falar justamente como é que a gente trabalha com o idoso, né? A gente já antecipou aqui um pouco no final, mas como é que a gente trabalha com o idoso em casa, nessa pandemia, como é que a gente protege essas pessoas todas, né? Um pouco isso que vai acontecer lá. Passando um spoiler já para o pessoal, né? Para ficar com aquele gostinho, pô, eu preciso saber, né? E já que o pessoal já está meio que querendo saber quem é, né? O blog, e depois a gente deixa a descrição ali, eu vou deixar aqui no GTV o link do YouTube, eu vou deixar no na minha bio, até para o pessoal já se inteirar também, querer já seguir você lá, para também já entender um pouquinho como que é o teu trabalho, o que você faz, né, Soraya? Porque a gente viu um perfil de que você está trabalhando aí na Inglaterra e também do teu blog também um pouco, mas agora o pessoal vai entender um pouco mais. Entender melhor, bacana. E eu acho que vai ser uma live super legal, porque tá todo mundo lá no canal pedindo, né? Como é que a gente trabalha com o idoso, né? Como é que a gente mantém esse idoso em casa, e de um jeito que possa ser lúdico e bacana. Então, eu acho que vai ser uma live bem interessante para a gente conversar sobre essas coisas, assim. Então, já está todo mundo convidado, quem está aqui já está convidado para, então, no dia 8 de junho, às 16 horas, a gente conversar sobre isso. E eu acho que muita coisa que a gente vai falar para o idoso vai servir para a criança, para o adulto, né? Vai servir para todos nós, né? Na verdade. Vai ser uma troca, assim, retorno, né, para casa, porque é a segunda vez, né? Agora em dose, agora tem um formato que não era pandemia, agora que é. Então vai ser muito legal. E eu fico muito feliz, porque o teu blog, o trabalho teu é fantástico. A experiência que eu tive de fazer vídeo foi a partir dali, até porque é por aula que a gente tinha que promover, né, orientação, uma linguagem bem mais acessível também para a população, porque o cuidador, ele não tem uma formação de nível superior no Brasil, né, o cuidador. Então, as informações têm que ser acessíveis para ele entender. E o blog Cuidando do Cuidador é muito legal, né? Eu acho que, assim, é uma sacada muito inteligente
e vai entender muito. E a gente, cada vez mais, tem que agregar outros profissionais, mostrar que a gente não trabalha sozinha, a gente trabalha em equipe, Sozinho. né? Isso é o mais importante. Exatamente. Eu fico Isso muito... aí, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de você ter aceitado mais uma vez, né, o nosso segundo convite para você, e eu fico muito feliz que você, né, tá com a gente nisso, assim, que eu acho que é promover a educação das pessoas, né, educação nesse sentido, né, da gente Sim. divulgar essas informações, da gente promover o cuidado e promover, cuidar de quem cuida e promover a educação das pessoas mesmo, né, a gente precisa melhorar muito ainda. E eu acho que essa é a missão, assim, do blog, né? Enfim. E que bom contar com parceiros como você. Fico muito feliz. Tamo junto, né? Independente da situação, ó, psicologia e terapia ocupacional, estamos em todas as situações. Soraya, Verdade. obrigada mais uma vez, né, por ser essa pessoa fantástica que você é, de trazer conhecimentos e assuntos relevantes, de mostrar essa delicadeza da vida nesse processo de pandemia que a gente está passando, mas que a gente sabe que vai passar, e a gente tornar isso o mais breve possível, de uma forma com mais delicadeza, né? Que a vida é delicada, mas ela também, ela pode ser dançada também, né? É verdade. Olha, eu que agradeço, viu, o seu convite. Tenho acompanhado também seu trabalho aqui nas redes, nas suas lives. Acho super importante isso que a gente está falando, né? Que a gente promova isso mesmo, né? Essa educação das pessoas. E acho fundamental, né? O trabalho da terapia ocupacional é fundamental, né? Agora que eu estou no hospital psiquiátrico, eu vejo cada vez mais, assim, o quanto é fundamental, não só... quando eu estava no home care, a gente acabava não tendo muito contato no mesmo ambiente, né? Porque a gente acabava marcando as sessões de forma separadas para que cada uma tivesse o seu momento com o paciente, né? Então, apesar de você ter o contato, você não está junto, né? Nesse sentido. E aqui no hospital, como é um lugar físico, eu tenho essa possibilidade do junto, fica cada vez mais claro a importância, né, da gente estar junto. É isso, da importância da equipe multi, da gente trabalhar junto, e o quanto essas parcerias são, enfim, são super importantes. Ó, tem alguém perguntando se você vai disponibilizar a live, porque ela chegou agora. Sim, né? A primeira live já está em GTV ali, eu só não coloquei a descrição ainda, porque eu fui fazer a chamada para a Soraya e falei assim, vamos terminar a parte ali que ficou meio que conta. Ela falou, não, vamos, Cade, vamos. Daí agora que a gente... Daí, por isso que eu coloquei ali, fixo ali, pessoal. Entrevista com Soraya, parte 2. Para daí parte 2, né? Para ficar esse gostinho. Vai estar tá, no GTV ali para vocês. E fica o convite, né? Para não nessa segunda-feira, na próxima, no Facebook e no YouTube da Soraya, eu vou estar lá falando com ela sobre terapia ocupacional, o que a gente pode fazer para esse idoso que está em processo de quarentena, e vocês também conhecerem o blog dela, né? Como que é, e tem muita gente no Brasil que nem sabe que tem esse recurso, na Soraya, que tem as redes de apoio para o cuidador, ainda mais para o idoso, e é muito importante. Gente, Soraya, mais uma vez, gratidão, tá? Sucesso aí no hospital. Eu sei que é uma nova etapa agora que você está entrando no hospital aí, e que venha muitas intervenções muito bacanas e de muita transformação aí para você e para a tua equipe também. Eu digo equipe multidisciplinar, que é uma equipe que faz a diferença. A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em equipe, né? Como você já tinha mencionado antes. Eu agradeço. Isso aí. Eu que agradeço, viu? Eu que te agradeço mais uma vez. Já te agradeço antecipadamente pela sua participação daqui uma semana, daqui 10 dias lá no nosso canal, na Compartilhando Cuidado. E é isso. Quem quiser já pode seguir lá no YouTube, já ativa o sininho, faz essas coisas todas, que quando a gente entrar ao vivo no dia 8, já vai ser informado e a gente já vai estar juntos mais uma vez para a gente discutir mais um pouco esses temas e esses assuntos que são super importantes. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigada. Gente, terça-feira agora tem uma live também nas nossas terças-feiras e um assunto, sabe, Soraya, muito interessante que vai ser sobre meditação no envelhecimento. Olha,
Muito bom, né? Muito Então, bom. uma temática que vale a pena para esse processo todo. E olha, vai ser uma temática que te digo nesse nível que a gente teve hoje aqui, vai ser um nível assim, de muita reflexão também. Estamos entrando, né? As lives estão sendo encaminhadas dessa forma, eu acho, nesse formato aí. E que bom, né? Então fica a dica também. Então, o pessoal tem dois compromissos. Uma na terça-feira agora, e daqui 10 dias no canal da Soraya, lá comigo, a gente vai estar conversando um pouquinho mais. Se vocês gostaram da gente nesse bate-papo, então, daqui 10 dias a gente vai falar um pouco mais sobre Tá de idoso, novo. mais sobre informação, mais de atividades aí, né? Então, fica um gostinho de quero mais, né, Soraya? Isso aí, com certeza. E a Então gente tá, se vê então dia 8. então tá. Gente, beijo, até mais. Tchau, Soraya. Beijo, gente. Até. Tchau. Obrigada.